Abençoados com todas as sortes de bênção. Já estamos aí, graças a Deus, estamos no ar. Louvado seja Deus. Amém? Então, mais uma sexta-feira, né? Hoje é 18 de março de 2022. Sejam todos bem-vindos, você que está aqui comigo e vocês que estão aí pelo Facebook, aqueles que vão assistir no momento da transmissão ao vivo e aqueles também que vão assistir depois desta transmissão já concluída. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Sejam todos abençoados com todas as sortes de bênção e trazendo hoje para vocês o tema da nossa mensagem de hoje é graça, a direção do Espírito. Amém? Graça, a direção do Espírito. Amém? Todos compreenderam? Então, deixa eu aqui mandar, a graça e a paz para todos os irmãos aí que têm nos assistido. Não vou citar nomes aqui hoje, que são muitos, e se for citar nomes aqui, alguns vão ficar ainda um pouco chateados, porque não chamei o nome de alguns. Mas fiquem todos abençoados, fiquem todos tranquilos, pois Cristo é com cada um de vocês. Receba o abraço aí do irmão José e de todo o Ministério Nova Sião. Que Deus continue sempre abençoando a vida de vocês, como Ele tem feito, cuidando, pois é Ele que cuida de cada um de nós. Graças a Deus. Então, também a graça e a paz para todos os nossos irmãos aí do grupo Conhecendo a Graça, o nosso grupo aí de WhatsApp. Sejam todos aí abraçados por cada um de nós. E em breve, espero em Cristo que vamos estar todos novamente juntos, reunidos como Igreja de Cristo. Graças a Deus. Então, abra aí, você que tem uma Bíblia, e você também que não trouxe, vai ouvir da mesma forma. Amém? Então, abra aí a tua Bíblia no livro de Efésios. Amém? No livro de Efésios, capítulo 5, no versículo 18. É onde está o tema da nossa live de hoje. Graças a Deus. Todos encontraram? Então, vamos aqui ler para a gente fazer a nossa confissão de fé. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Diga graças a Deus. É o tema da nossa live de hoje. Amém? Graça, a direção do Espírito. Vamos agradecer a Deus por este momento, por Ele ter nos dado esta graça de estar novamente aqui junto com vocês, vivendo o Evangelho da graça de Deus, compartilhando, as boas novas, amém? Nos reunindo como Igreja de Cristo, graças a Deus. Então vamos orarmos ao nosso Deus em agradecimento. Espírito Santo de Deus, que em nós habita, neste momento maravilhoso, onde o Senhor nos deu a graça de estarmos reunidos como Igreja do Senhor, eu te agradeço por cada momento vivido, por cada segundo, por tudo quanto o Senhor tem feito na minha vida e na vida dos demais irmãos, naqueles que têm olhos e mentes iluminadas, e também aqueles que ainda estão, meu Pai, procurando entender o teu Evangelho da graça. E que no teu tempo, Senhor, conceda a sabedoria a cada um daqueles que te buscam, que procuram entendimento, que seja dado no teu tempo e que cada um venha viver e compartilhar este Evangelho maravilhoso, este Evangelho genuíno do Espírito, que vem diretamente do trono do Pai. Nesta noite, eu peço ao Senhor que use a minha boca para que assim eu possa, meu Pai, juntamente com os irmãos, meu Deus, entender e compreender
as tuas palavras, pois és maravilhoso em cada um de nós. E que o Senhor também conceda a saúde àquele que não tem, que o Senhor também encha de esperança aquele que está desesperançoso, e que o Senhor conforte e console aquele que perdeu um ente querido. Que assim seja a tua vontade na vida de cada um deles. Amém. E graças a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Estamos aí? Então, lembrando o tema, graça, a direção do Espírito. Amém? Boa noite, minha filha. Seja bem-vinda, viu? Pai te ama e Jesus também. Amém. Amém? Todos encontraram aí? Efésios no capítulo 5, versículo 18. Leia comigo, para a gente já conversarmos. Amém? A respeito. E não vos embriaguei com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Graças a Deus. Então, amados irmãos em Cristo Jesus, não vos embriaguei-vos, não sejais beberrão. Amém? Por quê? Aqui o apóstolo Paulo, falando aos Éfesos, ele dizia para que eles não se embriagassem com o vinho, e sim se encherem do Espírito. Por quê? Porque, irmão, deixa eu trazer aqui uma explanação para vocês. Quantas vezes nós não nos embriagamos no sistema religioso? Quantas vezes não bebemos e comemos do que nos davam? E ali se embriagávamos com aquela bebida que nos dava e com aquele alimento que comíamos. Mas o Espírito de Deus, que é vivo e eficaz, nunca, quando estávamos no sistema religioso, foi nos dado. E é que já tínhamos, amém? Antes de vir a esse mundo, nós já éramos espírito, mas porém, nós não tínhamos o conhecimento que temos hoje. Não tinha o Espírito maravilhoso, a qual antes procurávamos pelas madrugadas, reuniões de busca ao Espírito Santo, subida em montes para orar a Deus, pedindo para que Deus descesse com o seu Espírito sobre nós, para que assim pudéssemos falar em línguas estranhas. Abri um parênteses aqui. Sabemos, temos aí versículos, temos aí reuniões falando a respeito disso, amém? Que as línguas a qual falaram aqueles homens em Pentecostes eram idiomas, amém? Nós não vamos entrar nesse assunto hoje, porque o assunto não é esse. É só uma ressalva para que vocês compreendam, amém? E Paulo dizia a esses irmãos em Éfeso, amados irmãos, por que é que vocês se embriagam com o vinho? Por que é que vocês não se enchem do Espírito? Para ser mais claro, por que é que vocês não se embriagam com o Espírito da verdade? Para que assim vocês possam enxergar o tamanho do amor, da gratidão, dos feitos de Jesus. Mas não. No sistema religioso, irmãos, é diferente. Amém? Você tem, primeiro de tudo, para você ter o Espírito Santo em sua vida, primeiro você tem que aceitar a Jesus. Se uma pessoa não aceita Jesus no sistema religioso, ele não tem parte com Deus, ele não é de Deus. Essa pessoa vive no mundo sem Deus. Amém? No entendimento deles é assim. Mas para ser claro com vocês, amados irmãos, todos nós temos o Espírito de Deus. Amém? Nós temos 3 elementos no nosso corpo. Amém? Que é o quê? Corpo, a alma e o Espírito. Amém? Esses 3 elementos aqui nos dá o entendimento. É por isso que a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Por quê?
para que você tenha o entendimento, para que quando você se embriagar do Espírito, se encher do Espírito de Deus, você tenha esse entendimento. Por quê? Quem se embriaga com vinho ou qualquer outra bebida forte, o que é que acontece? Você perde os sentidos, não é? Uma pessoa que bebe, ele diz que vai beber suavemente só para passar o tempo. E muitas das vezes a pessoa passa da conta, amém? Não que seja proibido beber. Daqui a pouco vão todo mundo aí, alguns do sistema, dizer, olha lá, o irmão está incitando aos irmãos beber. E quem proibiu? Não é, irmão, pecado você beber vinho, amém? Você não pode chegar ao ponto de se embriagar e você não vê mais nada do que está fazendo, como muitos fazem. Vão às festas, se divertem da maneira que querem, se embriagam e terminam fazendo loucuras. Por quê? Porque o vinho tomou demais, tomou de conta da sua mente, amém? Você perdeu os sentidos e agora você está sem noção do que está fazendo. Deita onde quer, diz o que quer, sai com quem quer, não sabe nem para onde foi ou para onde está indo. E o que acontece? Quando você se embriaga do Espírito de Deus, é totalmente diferente, irmão. Quando você se sente cheio do Espírito, não é que você tenha que buscar, é porque ele já está dentro de você, amém? Você só tem que colocar em prática as boas ações, praticar a palavra de Deus, colocar em prática o evangelho da graça, o que você tem aprendido em Cristo Jesus. Aí é se encher do Espírito, é você se embriagar, se deliciar com as maravilhas da palavra, amém? Que é Deus, o próprio Deus vivo, amém? A palavra, quando você ler a Bíblia, irmão, você está conversando diretamente com Deus. Não é porque você vai pegar todos os versículos que tem ali do livro, da história Apocalipse, né? E dizer que você tem que trazer para os seus dias de hoje, como faz o sistema religioso. Eles dizem que vivem em graça, que pregam a graça de Deus, mas, porém, as suas obras os condenam. Amém? E quando prega, só prega para mostrar aos irmãos o que lhe convém. Amém? Para impor. No sistema religioso é assim, muitos fazem isso. Para impor algo aos irmãos, eles fazem, mostram as suas ações de graça, mas que de graça não tem nada. Tudo envolve dinheiro. Aí você me pergunta, e como é que vai viver sem o dinheiro? Simples, é só trabalhar, tirar do seu próprio suor o seu sustento. Não é viver dependendo do suor dos outros, como eu tenho sempre dito aqui aos irmãos que me escutam aqui presentes e aos demais que me ouvem pelo Facebook, não é verdade? Mas, irmãos, quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, como falei para você, não precisa ser às madrugadas, nem subir em monte, amém? Nem fazer campanha, nem jejum, como muitos fazem. Já se passaram, irmão, o tempo de Daniel, aquele jejum de Daniel e muitos outros, eram jejuns que eles faziam, por quê? Porque estavam no velho pacto. Isso aí era da antiga lei. Mas quando Jesus veio e cumpriu aquela lei por mim, por você, que nós não podíamos cumprir, tudo isso, irmão, deixou de ser válido. Amém? Aqui vai ter trecho que nós vamos ver Jesus de Nazaré falando, mas porém, não é tudo que Jesus de Nazaré falou aqui, que você, mas é da lei, Jesus Cristo de Nazaré era da lei, tem que condenar. Não, querido, não é assim, amém? Nós temos que ler, entender e ver o porquê que Jesus de Nazaré estava falando aquelas palavras. Lembra que Jesus de Nazaré dizia para os seus discípulos, que ele só olha a voz, é necessário falar
às claras para que vocês entendam. Mas os demais eu falo por parábola. Por quê? Para que eles ouvindo não entendam e não sejam salvos. Por quê? Porque Jesus conhecia o coração daqueles que realmente estavam com ele e aqueles que não estavam, que estavam ali só por curiosidade, como muitos fazem. Pega o evangelho da graça de Deus, faz uma misturada toda que ninguém sabe se é graça ou se é lei e aplica aos demais irmãos e diz: nós vivemos em graça. Não, irmão, temos que nos encher cada dia mais do Espírito que está dentro de nós, amém? O Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós. Não é que você tem que buscar, não se busca o que está perto de você, amém? Graças a Deus, compreendido até aí? Leia comigo, depois nós vamos voltar aí, amém? Leia comigo, 1 aos Coríntios, capítulo 3. Quem encontrou, diga amém. Graças a Deus, eu vou encontrar, amém? 1 aos Coríntios, capítulo 3. Amém. Encontrei. 1 Coríntios 3, 9. Amém? Vamos lá, vamos ler? Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Está vendo o que é que nós somos? Lavoura, edifício de Deus. Colaborando com o quê? Com o Espírito, irmão, que há dentro de nós. Para quê? Para que você viva uma vida de santidade em Cristo Jesus. Como muitos pensam por aí que está em graça, por ter esta liberdade, pode estar fazendo o que quiser. Ah, não, mas agora eu estou em graça, eu posso fazer o que quiser. Sim, pode. Já dizia o apóstolo Paulo que tudo era lícito, né? Mas nem tudo convém. Por quê? Nem tudo convinha. Porque se você está em Cristo, irmão, não é de tudo podeis comer. Mas você vai comer algo que está estragado? Vamos trazer aqui, tem uma mesa aqui, um banquete aqui, e tem de tudo nesta mesa. Você tem algo com você mesmo. Você sabe que você não pode comer. Você vai comer? Mas você pode comer de tudo. Mas, porém, você é limitado. Por quê? Porque muitas das vezes o seu organismo não aceita algo que está ali. Outros gostam de comer legumes. Outros gostam de carne. Outros já não gostam. E aí vai. Só que nós, irmãos, somos de Cristo, como já dizia o apóstolo Paulo, que tudo nos é lícito, por causa que Cristo nos deu esta liberdade no Espírito, mas nem tudo nos convém, irmão. Porque eu sou de Cristo, eu não preciso estar praticando, meu irmão, atos da carne, fazendo com que a minha carne fique inflamada e cada dia mais eu vá tendo angústias, desespero. Por quê? Porque isso é uma ação da carne. E a carne, uma vez ativada, irmão, para você entrar em uma profunda depressão, que depressão é uma doença da carne, amém? Da mente. Você fica depressivo e aí você começa a ver coisas, começa a ouvir coisas, amém? Começa a querer tirar a própria vida, daqui a pouco você começa a falar sozinho. É desse jeito. Isso é algo que está onde? Na mente. Muitas vezes você pensa que viu algo, só que não viu. Por quê? Porque a sua mente está cheia de problemas e você não consegue absorver. Ou melhor, trazendo a mensagem do versículo 5, do capítulo 5 de Efésios, versículo 18. Está embriagado. Se embriagou demais com os problemas e agora não consegue suportar. E o que é que acontece? Vem as injúrias, irmão. E aí não é certo, nós temos que ser, porque a palavra diz que nós somos edifícios de Deus. Amém? Vamos ler de novo, novamente.
1 aos Coríntios, capítulo 3, no versículo 9, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Mas para você ser lavoura, colaboradores de Deus, você tem que estar aonde? Firme no Evangelho da graça de Deus, tem que estar totalmente ligado a Deus. Como? No Espírito, amém? Deixando as ações da carne de lado e vivendo as maravilhas do Espírito. Diga, graças a Deus. Ainda no versículo 3, só que agora no capítulo 3, agora no versículo 16, leia comigo o versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Está vendo? Somos um edifício, somos edificados em Cristo. Ele nos deu esse direito e agora, mais ainda, somos o quê? O templo do Senhor. Como muitos por aí diz que o templo de Deus, vamos para a igreja, vamos para o templo, vamos orar. Não, você é. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Amém? Não sabeis vós que sois o templo do Senhor? E ainda mais, olha só, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quer dizer que você não precisa buscar o Espírito Santo. Por quê? Porque ele já habita em você. Essa ideia do sistema religioso, trazer você para dentro dos templos religiosos, entre quatro paredes, fazer reunião de busca ao Espírito Santo, isso sim é que eu chamo de heresia. Amém? Como muitos por aí dizem que eu, juntamente com o Ministério Nova Sião e o irmão dispenseiro fiel da palavra de Deus, o irmão Deraldino, já nos chamaram de herege. Nós somos herege, por quê? Porque pregamos a verdade. E Paulo já dizia, fiz-me inimigo de vós por falar a verdade. E da mesma forma estamos nós, pregando o Evangelho da graça de Deus, mostrando aos irmãos que ele não tem culpa alguma, nem dívida nenhuma com Deus, jamais vocês vão roubar a Deus, como muitos fazem por aí. Insulta, né? Isso é um insulto aos irmãos, você dizer que aquele irmão está roubando a Deus porque não está tirando 10% do seu salário. Amém? Isso aí sim é um insulto ao irmão. Irmão, 3 meses sem devolver dízimo. É por isso que o diabo está lá, o devorador está entrando dentro da tua despensa, está acabando com tudo. Só se for ele mesmo, irmão. Amém? Por quê? Você não tem dívida com Deus. Ainda que tivesse, Deus cumpriu, ele pagou. E disse mais, das vossas transgressões não me lembrarei mais. Está vendo? E o que é que acontece hoje, irmão? Hoje, o que é imputado a você como pecado são ações da sua carne. Amém? Os desfechos da sua carne. O que é que acontece? Você está com a carne ativada, se embriagou demais, deixou de se embriagar-se com o Espírito de Deus e passou agora a se embriagar com o quê? Com as suas próprias palavras, seus próprios, para ser mais claro, com seus próprios desejos, vivendo algo seu. Não, mas meu negócio é só eu e Deus e mais ninguém. Amém, irmão. Se for só você e Deus, amém. Que bom que é Deus que está à frente de tudo da sua vida. Mas se não for, quer dizer que é Deus que manda você se embriagar? Quer dizer que é Deus que manda você roubar, matar? Como muitos imputam isso, né? Ao famoso diabo. O cidadão mata, rouba, se prostitui, estupra, e ele imputa isso a quem? Mas isso acontece, irmão,
dentro do sistema religioso. Amém? Você só vê isso, demônio, capeta, todo tipo de demônio você só vê dentro dos templos religiosos. Você não vê isso na praça, você não vê isso no shopping, você não vê isso em canto nenhum. Você só vê isso dentro das famosas igrejas. E quem trouxe isso para dentro das igrejas, entre aspas, né, que a igreja de Cristo somos nós, o próprio sistema religioso, com as suas doutrinas e rudimentos, que nem vivem os feitos da lei e nem vivem também graça. Misturam tudo e ensina aos seus ouvintes errado. Ensina aos seus ouvintes ter comunhão com Deus comendo pão e bebendo suco. E é uma vez por mês a comunhão dos irmãos, dos fiéis. E graças a Deus, você que está me ouvindo, que a nossa comunhão para com Deus é no Espírito e é sempre, é eterno. Não é uma vez por mês. Ainda tem muitos que dizem, mas é como se fosse. Irmão, não existe, nós não vivemos de aparência. O que nós vivemos hoje é uma verdade, amém? Cremos no Deus vivo, não precisamos de campanha, de propósito, de profetas, amém? Profetas balabachúria, não é profeta como eu estou fazendo aqui, não, na palavra de Deus, amém? É aqueles profetas que roda e dá grito e fala um monte de coisa que nem eles mesmo sabem o que está dizendo, e ainda aponta o dedo, Deus está mandando eu te dizer aqui agora. Está fresquinho, chegou aqui agora essa revelação. Você, mulher, que está sofrendo de uma hemorragia, com isso e aquilo. Claro, chegou os dias da regra daquela mulher. A coitada está sentindo umas contrações fortes. Levanta a mão, é verdade, eu estou medo. Irmão, isso é normal, isso vai acontecer uma vez por mês na vida de toda mulher. Mas tem muitos que dizem, não, mas aquela mulher do fluxo de sangue, isso, só prega aos seus irmãos, só mostra a eles lei. Amém? Para quem não sabe, aqueles feitos que aconteceu, era para que o poder de Cristo, de Jesus de Nazaré, fosse manifestado. Amém? Era para que Jesus fosse conhecido pelos seus feitos, como foi. Foi reconhecido e daqui a pouco os próprios que andavam com ele, aqueles que espiavam eles de fora, foram os primeiros a entregar ele para ser crucificado, como muitos têm feito até hoje, amém? Ah não, mas eu já aceitei a Jesus, já me batizei, o velho homem ficou lá no Rio São Francisco, eu participo da Santa Ceia, eu busco o domingo de manhã pelo Espírito Santo, faço minhas orações de madrugada, subo ao monte, eu jejum, e isso de nada te adianta, se você não tiver firme no Evangelho da graça de Deus, se você não tiver firme no Espírito, isso de nada te tem proveito. Jejum nunca edificou a ninguém, carne nenhuma, amém? Você pode ser o que você quiser, pode ser o pastor, o presbítero, pode ser o diácono, pode ser o bispo, o papa, o padre, sem Jesus na sua vida, o Cristo, né, ressuscitado, você não tem absolutamente nada. Porque até crer que Jesus ressuscitou, mas porém o condenam com as suas obras. Buscam a ele vivo, sem saber que ele está vivo. Busca pelo um Cristo morto, pregado no madeiro, porque ele não está lá mais. E muitos vivem dessa forma, buscando Jesus onde ele não está. Jesus não está mais no monte, amém? Como muitos fazem, se embriagam, enchem-se de alegria da carne, se manda lá para aquele monte lá do Cruzeiro, né? Onde vão muitos, e lá começam a fazer as suas orações. Amém? Que orando não é nada de mal em orar, mas, irmãos, é uma oração sem eficácia. Por quê? Porque a petição que vós fazeis lá não vai te edificar, não vai purificar a tua carne, não vai fazer você ser diferente ou melhor de quem quer que seja. Pelo contrário, vai levar picada de inseto, vai ficar lá com sono, ou muitas vezes que muitos já têm jejuado bastante como eles fazem,
está lá triste, chega em casa, é a maior ignorância com a família, não cuida bem dos filhos. E aí, olha, são muitas coisas que eu nem vou nem mencionar aqui, amém? Mas vamos para a palavra, para não ficar, um negócio só com minhas palavras. Abra aí a tua Bíblia no livro de Gálatas 5, amém? Gálatas capítulo 5, no versículo 17. Diga graças a Deus. Minha irmã fica só aí olhando, né? Amém, minha irmã. Seja bem-vinda, viu? Jesus te ama e eu também. Não vamos dar um jeito, viu? Não se preocupe, não. Já deu certo. Gálatas capítulo 5, no versículo 17. Quem encontrou, diga graças a Deus. Amém? Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Está vendo? Tanto a carne quanto o espírito, um luta contra o outro. Para quê? Para que não façais o que quereis. O que é que acontece? Quando você está com a carne inflamada, é o seguinte, vamos supor, vamos usar aqui um termo, pegar aqui uma ideia, que eu queira ir a uma festa muito grande que vai acontecer aqui em Sobradinho. Poxa, vai vir uma banda famosa aí que eu curtia, e eu gosto dessa banda e eu vou lá assistir. Aí você que tem o Espírito de Deus já está cheio, não é porque buscou de madrugada, não é porque já está em você, amém? Aí você lembra na hora, automaticamente o Espírito lhe toca, ele diz, não, você não pertence mais, você está totalmente fora de si, isso não é para você. Aí você para e pensa, não, mas eu quero ir. E o Espírito diz que não. Você já sentiu quando você quer fazer algo e você vê que aquilo que você vai fazer está errado, e automaticamente você sente algo dentro de si, uma angústia, te acabando, dizendo para você que não faça, que não diga, e você, por soberba, por orgulho, você diz, não, mas eu vou fazer porque eu quero fazer isso, e enquanto eu não fizer, eu não me aquieto. Isso acontece por quê? Porque o seu espírito, irmão, e a sua carne estão lutando, um querendo que você viva bem, e o outro querendo que você faça a vontade sua. Está vendo? Um luta contra o outro para quê? Para que nenhum dos dois faça a sua vontade. O Espírito quer buscar a santidade, a perfeição, mais do que ele já é perfeito em nós. Amém? Mas a carne não deixa. Se tem uma festa ali, muitos irmãos que nos acompanham, vêm até aqui, tem uma festa, daqui a pouco o irmão escuta o que está tocando do outro lado e diz, irmão, foi um prazer estar com vocês, mas eu já vou. Por que já vai? Porque a carne falou mais alto, irmão. E não é assim? E nós vamos condenar esta pessoa por isso? Jamais. Por que não posso condenar? Porque não cabe a mim. Não foi ele que escolheu? É isso que o sistema religioso, irmão, não compreende. As escolhas que muitos fazem, termina acabando com eles mesmos. Não é porque você, não, mas eu sou pastor, eu cuido de almas, na minha igreja, diz assim, na minha igreja tem mais de 100, de 60, 80, vamos dizer, 200 membros, e eu, como pastor, tenho que zelar por essas ovelhas, tenho que cuidar, tenho que orar por elas de madrugada, tenho que fazer isso, tenho que apacentar, tenho que dar instruções. O que é que você tem para instruir? Me diga. Irmãos, nós, carnes, nós não temos nada para instruir um ao outro. Se não for do Espírito, irmão, para dar uma palavra por aquela pessoa, na carne você não cuida de ninguém. Amém? E ficam muitos aí mentirosos que tem o título, amém? Vou dizer assim, vou ser bem radical. Tem muitos aí, não ofendendo a todos, mas tem muitos mentirosos aí que tem o título, de pastores, que mentem para os seus irmãos. Como mentira? Enganando a eles
Irmãos, passo lá no meu escritório que a gente vai conversar e eu vou dizer ao senhor algo. Enganando, irmão. Irmão, querendo entrar. Olha, eu não vou nem entrar em detalhes, porque tem muitos por aí que dá uma de psicólogos. Amém? Entra na vida da pessoa e quer ensinar ao casal como deve proceder. Irmãos, isso é um erro tremendo. Se você que está me ouvindo, que é um casal que ama a sua esposa e a esposa ama o seu marido, não conte a sua vida pessoal para o homem que tem o título de pastor. Esqueça. O que acontece com você e seu marido é você e ele. Resolva vocês dois. Estão com problemas? Resolva os dois. Mas pastor, meu marido, mas pastor, minha esposa, olha pastor. Irmãos, não faça isso, amém? Você está se expondo ao ridículo, fazendo algo que Cristo ressuscitado jamais faria com você. Tem algum problema? Conta para Deus. Como muitos chegam até mim, irmão José, eu queria falar com o senhor. Eu digo, é a respeito de quê? É da palavra? Não, irmão, é porque minha namorada... Eu não tenho nada a ver com a sua vida conjugal, irmão. Ah, irmão, mas eu queria que o senhor me desse uma instrução. Qual? Eu vou ensinar aquela pessoa como é que ele deve proceder, como é que ele deve viver? Não, irmão. Simplesmente o que é que você faz? Irmãos, se comportem. A única instrução, uma instruçãozinha mínima. Irmãos, não está certo, vocês estão brigando. Entre em acordo vocês dois, pronto. E mais nada. Agora tem muitos que faz questão, irmão, de se sentar e perguntar, e o que é que está acontecendo? Sim, o que foi? Ela fez o quê? O que foi que se passou? Querendo saber, irmão, detalhes, para quê? Para amanhã, o local, o espaço chamado igreja está cheio. Ei, você ficou sabendo do irmão fulano de tal? Qual irmão? Aquele irmãozinho lá que tem a S10 prata. Oxe, então é S10 prata. Ah, já sei quem é que mora lá na Santa Rita. É ele mesmo. O que aconteceu, irmão? Irmão, tu não sabe. A missionária me contou ontem que os dois estão no maior pé de guerra. Oxe, misericórdia. É da igreja, né, irmão? Misericórdia. Isso é certo? Então você tem os seus problemas conjugais, irmão? Você não deve estar contando para A, ou B ou C, não. Você tem que contar, sentar os dois, conversar, chegar num acordo. Não dá mais para viver? Não tente. Não viva sofrendo amargamente. Não, mas o pastor disse que eu casei, eu não posso me separar. Irmão, não está dando certo. Sinto muito, mas eu vou dizer algo. Isso é da carne, amém? Não tem nada a ver com o espírito. Ser bem sincero, isso aqui que eu vou lhe dizer não tem nada a ver com o espírito, é da carne. Irmão, se você tem uma pessoa, não estão se gostando mais, não está dando mais certo seu relacionamento, para que nenhum e nem outro venha se ofender, é melhor que cheguem a um acordo, se deixem. Para amanhã ou depois não estar os dois envergonhados. É muito melhor, quando não houver mais acordo, não há mais união entre vocês, é melhor se decidir. Isso não é do espírito, isso é da carne, amém? Não tem nada a ver. A união entre um homem e uma mulher não tem nada a ver com o espírito, isso aí é da carne. Não, mas foi Deus que uniu. Se Deus uniu, não separe o homem. Como é que você sabe que foi Deus que uniu? Quando você vive bem, que você ama e você respeita, até que a morte o separe. Isso aí foi Deus. Mas você viveu obrigado? Jamais. Não faça isso. Não minta para você mesmo. Não se destrua. Amém? Voltando aqui, agora em Timóteo. Amém? Timóteo, segundo a Timóteo, capítulo 2. Versículo 1 e 2. Amém? Olha só. Leia comigo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o ao homens fiéis, que sejam idôneos para
também ensinarem aos outros. Olha só, isso aqui. Paulo chegou, como eu estava dizendo para você aqui, amém? Conversando, aquela conversa que nós tivemos aqui, da carne. Agora veja, o que Paulo disse a Timóteo. Ele, olha, Timóteo, o que eu te ensinei a respeito da graça, tudo aquilo que eu te falei, confia também a outros homens que sejam idôneos. Quando ele está dizendo idôneos, sejam respeitadores que respeitam, amém? Não só a esposa, como os demais irmãos em Cristo. O que ele aprendeu dele, as muitas palavras, era para que ele ensinasse, como nós estamos fazendo aqui, ensinando uns aos outros, como? A viver em graça, a estar vivendo esta graça maravilhosa, genuína, amém? Não algo de aparência. Nós não vivemos mais de aparência, não estamos mais vivendo a lei de Moisés, não vivemos mais no antigo pacto, amém? Muitos querem viver, se embriagam, como eu falei no começo da live, muitos têm se embriagado como nós um dia fomos de lá do sistema. Quantas vezes não comemos e bebemos e nos embriagamos com as palavras que dizia o suposto pastor, né? Porque pastor, você sabe que só existe um, Cristo. Ele é o nosso pastor. Ah, lembrei de algo. Você que é do sistema religioso, amém? Que vive uma doutrina de homens, que tudo que você for fazer, você acha que deve pedir autorização ao homem que tem o título de pastor, você está enganada, amém? Você não deve satisfação aonde você vá ou o que você faça a um homem chamado pastor. Você é livre em Cristo Jesus. Você tem autonomia para fazer o que você quiser. Não é depender do homem. Não, eu preciso falar com o meu pastor porque eu quero ir em algum lugar, mas primeiro eu tenho que falar com o meu pastor. Se ele deixou, eu vou. Se ele não deixou, eu não vou. Então vou logo lhe dizer a resposta antes que ele te diga. A resposta dele vai ser não. Amém? Então, irmãos, nós não podemos viver de aparência. Amém? Não há liberdade onde você tem que ser privado em tudo. Quer dizer que você não pode ir num lugar porque o seu pastor não autorizou. Isso aconteceu comigo, um engraçadinho, na época que eu era do sistema. Ele disse, você não vai não. Vocês não vão tocar em tal lugar não, que nós ainda éramos ministério levita de Sião, estávamos na lei, amém? E então tinha um evento para a gente tocar, fui falar com o desgramado, amém? Para não dizer outro nome mais feio, que isso é terrível. O abençoado chegou para mim e disse, olha, vocês estão debaixo de rebeldia e quando voltar está todo mundo no banco. Eu fui o primeiro a dar graças a Deus, era isso que eu estava esperando, me bote no banco, e pelo menos eu vou ficar sentado, não vou doer minhas pernas mais, nem minha coluna, de ficar o tempo todo em pé igual um poste, amém? E quando chegava na hora da contribuição, eu ficava chupando o dedo e ele com o bolso cheio. Você não vai e pronto. Eu disse, pronto, pois vamos ver. Eu fiz igual o ditado que minha mãe sempre dizia quando ela me reclamava, e eu dizia ela que ela disse, pois vamos ver por quem é Deus, meu filho. Vamos ver por quem é Deus, se é pelos homens ou pelas mulheres. E eu não entendia o que ela queria dizer, mas ela entendia, ela sabia o que ela estava dizendo. Ela disse, você quer ser maior do que sua mãe e maior do que Deus? Então vá. E o que acontece? Desobedeceu, você paga pela desobediência. Então, concluindo, para a gente voltar à palavra, o abençoado disse que eu não ia. Então, para quem está no sistema é desse jeito, você vai estar debaixo de rebeldias, não é assim? Eu disse, olha, se for para mim ser rebelde, e for para levar a palavra de Deus e louvar o Senhor, não vai ser o Senhor, não vai ser o diabo, não vai ser o cão, não vai ser o Satanás, não vai ser ninguém que me impeça de eu ir. Só o Deus, o próprio. Se ele disser assim que eu não vou, eu não vou. Mas se Deus disser assim, vai, eu vou, irmão. Quero nem saber, pode ser o Papa, o presidente da República. Você não vai, José, eu vou botar um exército para impedir que você vá. Ainda que coloque um exército,
eu passarei sem medo, sem temor algum. Por quê? Porque o Cristo ressuscitado é isso comigo e contigo. Diga graças a Deus. Amém? Então, irmão, é desse jeito. Nós não podemos viver debaixo de rudimentos, aonde os fardos só é dado aos irmãos. Por quê? Porque o suposto pastor tem o direito de ir e vir aonde ele quiser. Ele diz, olha, tal dia eu vou para Salvador, tal dia eu tenho uma conferência lá com o pastor fulano de tal dia eu vou visitar um país, tal dia eu vou em tal cidade que eu não conheço. O irmão presbítero fulano de tal, o senhor vai ficar como dirigente, amém? Na minha ausência, o senhor responde. Por quê, pastor? Porque eu vou passear com minha família. Eu não tenho tempo de sair com minha família para canto nenhum. Vivo só aqui dentro dessa igreja, preso. Quer dizer que ele pode, e você que é o membro não pode. Quer dizer que ele tem direito de comer pizza com toda a família, mas você não tem, porque você tem que cuidar da obra de papai. A obra de Deus já está pronta, perfeita, não precisa de cuidadores, amém? Por quê? Porque ele mesmo cuida, irmão, amém? Deixa de ser besta e não coma mais desse reggae, não. Quando você quiser ir em algum lugar, precisa pedir autorização de ninguém, não. E se ele chiar, você manda me procurar. E não foi o irmão José que falou, vai perguntar a ele por quê. Que aí eu vou dizer, irmão, quem pede? É o senhor dono de alguém? Não. E por que você está impedindo? Ah, mas porque está comendo de outro pasto? Está se alimentando de outro lugar? Não pode. A nossa doutrina não permite. A sua doutrina, mas a de Cristo permite que eu vá em qualquer lugar que eu queira. Essa é a sua resposta. Amém? Não existe isso, irmão, que você não pode ir em tal lugar porque a pregação de lá é diferente da de cá. É não, irmãos. É por causa disso, ó. Você sabe o medo de muitos que tem o título aí de pastor, o medo deles, de outros irmãos ir visitar outro espaço chamado igreja, com medo de perder isso. Não, nós não podemos perder o irmão fulano de tal, porque o dízimo do irmão é bom. Se nós deixar aquele irmão estar visitando outro lugar, ele vai gostar dali, e o que acontece? Aquele dízimo vai deixar de entrar aqui. Aí muitos vão dizer para mim, não, irmão, não é isso não. É, irmão, eles não pregam o evangelho de Cristo por amor, eles pregam por dinheiro, amém? Para ser bem claro, não há nem aqui em Sobradinho, nem em qualquer outro lugar do nosso Brasil, que tenha o título de pastor que pregue voluntariamente, como o evangelho da graça faz, sem cobrar nada a ninguém, sem pedir nada aos irmãos, sem pôr nada aos irmãos. Tudo que eles fazem é por dinheiro, não por amor. Ainda estamos fazendo a obra de Deus. Fazendo a obra de Deus, não. Vocês estão enricando cada dia mais com o suor dos outros. Amém? Então, abra aí Romanos. Amém? Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Me suportem mais um pouco. Nós já estamos aqui já quase encerrando. Romanos capítulo 2, no versículo 14. Quem encontrou, diga graças a Deus. Olha, por quê? Quando os gentios que não têm lei, amém? Fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo são lei. Está vendo? Como era naquela época, faziam isso os gentios. Não tinham lei, viviam um povo sem lei, e para eles mesmos eram lei. Eles mesmos faziam as suas próprias leis. Amém? Mas, quando fomos aproximados pelo sangue de Cristo, isso mudou. Amém? Hoje nós temos em que nos refugiar. Hoje nós temos liberdade porque Cristo nos deu. Nós gentios que não tínhamos parte nenhuma das promessas, agora fomos aproximados. Amém? Deixamos de ser o quê?
noivo de Cristo para ser esposa. Agora, todos nós, neste pacto da nova aliança, somos esposos e esposas de Cristo, não noivo, amém? Nós não somos mais noiva como era antes. Por quê? Porque isso deixou. Cristo consumou. Hoje, como lhe falei, nós somos esposa de Cristo. Diga graças a Deus. Gálatas 5,18. Já estamos perto de encerrar. Amém, irmão? Falta pouco. Vamos encerrar daqui a pouquinho. Quem encontrou, diga amém. Olha só o que diz aqui. Versículo 18. Mas, se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Está vendo? Lá em Gálatas diz que, em Gálatas aqui 5,18, ele diz, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. E lá em Romanos, onde nós vimos 2,14, nós vimos que os gentios viviam sem lei, sem saber que estavam debaixo da lei. Não era verdade? E para eles mesmos eram lei. Mas se nós estivermos em Cristo Jesus, nós não estamos mais debaixo da lei. Diga graças a Deus. Vivemos em perfeita harmonia de vida, reinando em vida. Não é esperando a volta de Jesus. Isso aí vai ser tema para próximas, né? Que nós vamos estar aqui reunidos como igreja de Cristo, para a gente falar a respeito disso, da vinda de Jesus. Amém? Como muitos pensam aí, ficam aí esperando Jesus voltar. Querido, Jesus não vai voltar da forma que você está pensando. Mas isso é assunto para a gente tratarmos outra hora. Amém? Veja, no mesmo capítulo, em Gálatas 5,18, agora 5,25. Amém? Olha só o 25. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. É claro, se nós vivemos no Espírito, temos que andar também pelo Espírito. E como é que eu ando pelo Espírito? Deixando de se embriagar com o quê? Com os alimentos que não nos faz bem. Se embriagando do Espírito, nos enchendo cada dia mais do Espírito de Deus. E onde é que eu vou me encher do Espírito? Aqui, ó, na palavra. Amém? Está aqui. Tudo que você precisa está aqui dentro. Não precisa sair, amém? Procurar um espaço entre quatro paredes, levantar a sua mão, passar pelos rudimentos da lei, aceitar a Jesus, batizar nas águas, daqui a pouco fazer uma campanha, um propósito, daqui a pouco fazer uma unçãozinha com óleo. Não precisa isso, ou comer um pãozinho com suco no segundo domingo do mês. Isso aí são obras mortas, amém? Não tem eficácia nenhuma, graças a Deus. Se sois guiados pelo Espírito, então ande por ele. Diga graças a Deus. Mateus, vamos agora no livro da lei para você ver algo que Jesus falou. E nós vamos encerrar por aqui. Amém? Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, no versículo 13. Graças a Deus. Pronto. Mateus capítulo 9, no versículo 13. Olha só as palavras de Jesus de Nazaré. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Está vendo? Jesus disse que ele não veio para... Jesus de Nazaré, essas palavras no antigo pacto, né?
que ele era hebreu, né, judeu, e Jesus falando essas palavras: olha, eu não vim para aqueles que são justos, não vim para aqueles que conhecem, são conhecedores, que conhecem bem, que vivem. E nessa época, todos aqueles da igreja primitiva não tinham o Espírito, amém? Eles tinham o quê? Corpo e alma. Por que não tinham o Espírito? Porque Jesus de Nazaré não tinha ainda sido crucificado. Quando Jesus de Nazaré foi crucificado e ressuscitou, que o Espírito desceu gradualmente, amém? Aí sim, todos aqueles que nasceram da cruz para frente receberam o Espírito de Deus. Já nascem abençoados, salvos, livres da lei. Por quê? Porque Cristo nos deu esta graça, esta dávida de Deus de sermos livres. Diga graças a Deus, diga glória a Deus, amém. Fiquem todos na paz e amanhã, amém? Amanhã a partir das 19h30, o Ministério Nova Sião vai estar aqui louvando a Deus com uma alegria, amém? E o nosso dispenseiro aí, nosso irmão Deraldino, vai estar trazendo a palavra aí da parte de Deus. Creio eu que Cristo irá usar ele, assim como ele tem sempre usado, amém? No seu Espírito, nos embriagando cada dia mais com o Espírito de Deus, deixando-se doar mais e mais para o Espírito e freando os impulsos da nossa carne. Não vamos deixar de ser falho, mas porém podemos frear as nossas ações, sermos diferentes, fazer a diferença. Diga graças a Deus, diga eu quero ser assim, amém, graças a Deus. Então, tchau, pode encerrar a live. Eu sou José Ferreira e até sexta-feira que vem.